Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos dar continuação ao nosso estudo bíblico que nós começamos no vídeo passado sobre oração. Aprenda a orar corretamente e eu vou tirar algumas dúvidas. Como é que eu devo começar a minha oração? O que eu devo fazer primeiro quando eu for orar? Será que eu devo começar pedindo perdão para Deus ou será que eu devo começar logo agradecendo? Ou será que eu devo começar e logo fazer todos os meus pedidos para Deus? E como é que eu faço para orar por mais tempo? Tem muita gente que não consegue orar por mais de 5 minutos, por mais de 10 minutos, porque não sabe mais o que falar. No final desse vídeo eu vou te dar algumas dicas para você passar mais tempo orando com Deus e a sua oração ser um pouco mais longa para que você desfrute desse momento de comunhão com Deus. Então, bem-vindo a mais um vídeo. Já peço que você deixe o seu like. Também, se não for inscrito, já se inscreva aí nesse botãozinho de se inscrever. Nos comentários, escreva os seus comentários e como esse vídeo te edificou. Então, vem comigo! No primeiro vídeo nós abordamos a definição, origem da oração, posição do corpo na hora de orar, nominalidade na hora da oração. Também falei sobre oração de joelho, oração de madrugada, oração no monte. E nesse segundo vídeo eu começo falando sobre os 3 principais tipos de oração. Eu quero que você compreenda isso. Primeiro, oração litúrgica, oração em público e terceiro, oração em secreto. São estes 3 principais grupos ou principais tipos de oração que eu vou nominalmente fazer a explicação agora. O que é a oração litúrgica? A oração litúrgica é aquela que você, junto com seu pastor ou dirigente ou coordenador de departamento, fazem durante o culto. É oração para a abertura do culto, é oração depois que a leitura oficial é feita e a oração para finalizar. Às vezes a oração também para apresentar o pregador da noite ou então para fazer uma oração específica pelos enfermos. Essa é a oração litúrgica. São todas as orações que acontecem dentro do ambiente do culto, do templo. E por falar nisso, eu quero esclarecer alguns detalhes bem interessantes sobre essa oração litúrgica. É que a oração que acontece dentro do ambiente do culto, ela é uma oração específica, com um objetivo muito bem específico. Tem pessoas que, por exemplo, são chamadas para fazer a oração depois da leitura oficial, aí vai orar por enfermo, vai orar pelos pecadores, vai orar pelo porteiro, vai orar por um monte de pessoas, e esse não é o objetivo dessa oração. Se o seu pastor convidar você para fazer a oração para a abertura do trabalho, o que você vai orar nesse momento? Você vai orar agradecendo por Deus ter permitido você chegar ao templo, a igreja estar ali reunida. Também você vai orar agradecendo pela oportunidade e apresentando o trabalho que vai começar agora, apresentando os que vão cantar, os que vão pregar, os que vão ministrar. Esse é o objetivo da oração para a abertura do culto. E qual é o objetivo da oração depois que a leitura oficial é feita? É exatamente e simplesmente para agradecer pela leitura que acabou de ser feita, agradecer pela palavra que foi mostrada, que foi lida e apresentar essa palavra que vai ser ministrada futuramente pelo pastor ou pelo pregador. Qual é o objetivo da oração no final do culto? É só para encerrar, agradecer pelo culto, agradecer pela palavra, pelos louvores, pela oportunidade, apresentar a noite que está se findando, apresentar a vida de cada um que vai para casa. Esse é o objetivo de cada oração. Não faça tantas coisas, não inclua tantos elementos em uma oração litúrgica que ela é muito bem específica. Agora que falamos sobre a oração litúrgica, vamos falar agora sobre a oração pública, que também está incluída dentro da oração litúrgica, com a diferença de que algumas igrejas ainda têm o hábito muito saudável de começar a oração do culto de joelho, uma oração coletiva. Há também algumas igrejas que ainda mantêm a tradição muito maravilhosa do culto de oração. Quando eu era criança, na minha infância, tinha o culto de oração em que cada pessoa, cada irmão puxava uma oração e a igreja ia acompanhando. Essa é a oração pública, é aquela que você faz diante das outras pessoas. Essa oração, ela é importante porque ela apresenta a comunhão que você tem com os irmãos. Você diz amém para os pedidos dos irmãos que estão orando perto de você. Você se junta coletivamente, de corpo e alma, com os irmãos naquele espírito de reverência a Deus no momento da oração. E essa oração é muito importante. Porém, muito cuidado, porque a oração em público não é tudo. Os fariseus gostavam de orar publicamente, mas sabe qual foi a crítica de Jesus? É que eles estavam publicamente falando bonito, mas quando chegavam em casa, a vida deles não tinha nada a ver com aquilo que eles oravam.
Tudo não passava de palavras bonitas para impressionar as pessoas. Então, a oração em público ela tem algumas vantagens, porque você compactua, você se junta com o teu irmão que está do lado do teu banco para interceder e orar por uma única causa. E quando ele termina de orar, você ora e ele acompanha a sua oração. É muito legal e muito bonito. Agora, essa oração em público não é tudo. Na oração em público você não fala tudo, você não conta as suas intimidades diante de Deus. Você não confessa os teus pecados detalhadamente diante de Deus publicamente. É para isso que existe a próxima oração que eu vou falar agora, que é a oração em secreto. Esta, de longe, é a melhor das orações, é o melhor estilo de oração, porque é um estilo de oração privativo entre só você e Deus. Quando Jesus, no capítulo 6 de Mateus, ele responde à pergunta dos discípulos que perguntaram para ele como orar, olha o que Jesus responde. Jesus responde em Mateus capítulo 6 e versículo 6: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Jesus responde à pergunta dos discípulos porque os fariseus gostavam de oração pública, porque publicamente orando, eles usavam as melhores palavras, eles não expunham os pecados deles pessoalmente para as pessoas ouvirem. É por isso que Jesus recomenda a oração em secreto, lá dentro do nosso quarto, porque dentro do nosso quarto nós abrimos o nosso coração. Publicamente você não diz o tipo de pecado que você cometeu, mas no seu secreto você pode abrir o coração e detalhar para Deus o pecado que você cometeu, as tuas angústias. Na oração em público, nem sempre você quer que o teu irmão do lado saiba o problema que você está passando. Tem certos problemas que a gente passa que a gente não quer que as outras pessoas saibam, porque às vezes é vergonhoso, ou às vezes a gente quer guardar segredos, e tudo isso é muito bem compreensível. A gente tem a nossa privacidade, e é para isso que serve a oração dentro do nosso quarto, a oração em secreto, que é a oração mais sincera que nós podemos fazer diante de Deus. Publicamente, você pode usar palavras bonitas, você pode impostar a voz, você pode dar um ar de espiritualidade na sua oração, você pode colocar, adicionar emoção na sua oração, só que lá no seu secreto é só você e Deus. Não tem ninguém para te ouvir a não ser Deus. Há pessoas que só oram publicamente. Quando recebem a oportunidade para orar em público, o fazem com perfeição. Usam português refinado, gramaticalmente correto, uma voz bonita, mas quando chegam em casa não oram. Do que adianta? A oração em público, repito, não substitui a tua oração em particular. Você pode até não orar em público para as outras pessoas ouvir, mas você precisa orar no seu quarto de oração e contar as suas intimidades para Deus, que você não quer que o seu irmão no banco saiba que intimidade você tem com Deus. No vídeo passado eu falei sobre as 5 partes da oração, que são 5 elementos que você pode acrescentar à sua oração. Primeiro elemento, louvor. Segundo elemento, gratidão. Terceiro, confissão. Quarto, petição. E quinto, intercessão. Memorize esses 5 elementos para que você, no final desse vídeo, saiba como orar por mais tempo. Primeiro, louvor. Segundo, gratidão. Terceiro, confissão. Quarto, petição. E quinto, intercessão. Vamos ao primeiro elemento da oração, que é o louvor. De repente você se pergunte, mas como é que eu vou cantar na hora da oração? Veja bem, louvor nem sempre é música. Louvor é elogio, exaltação e glorificação à pessoa de Deus. E isso você pode fazer na sua oração. Mateus capítulo 6, versículo 9, Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, que é a oração em secreto, ele começa assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aqui já começa a exaltação, o louvor de uma oração. Quando ele chama Deus de Pai Nosso, ele está exaltando a paternidade de Deus e está o glorificando pelo fato de ele ser a origem de todas as coisas, por ele ter nos gerado pelo Espírito Santo. Quando ele diz que esse Pai Nosso está no céu, ele está dizendo que então esse Pai é maior do que nós, está acima de nós. E quando ele fala que
santificado é o nome dele, ele está exaltando uma característica fundamental da natureza de Deus, que é a santidade. Então, no início da oração, se tem contato com um Deus que é Pai, que está acima de nós e que é santo. E por causa desses três atributos, nós o louvamos infinitamente. Louvar é quando você exalta a Deus pelos atributos que ele tem, pelas características que ele tem, pela natureza que ele tem. Então comece a sua oração louvando a Deus. Se você quiser também, experimente fazer uma oração só louvando o nome do Senhor. Não faça mais nada, somente exalte ele, somente glorifique ele na sua oração. Eu já tive uma experiência dessa com Deus. Já teve uma vez de eu estar orando e eu não pedi nada para Deus, eu não intercedi por ninguém, não fiz mais nada, eu só louvei o nome de Deus e foi um momento tão espetacular de comunhão com ele. Experimente você também. Agora, o segundo elemento da oração é a gratidão. Depois que você já exaltou o nome de Deus, já louvou a sua santidade, é hora de agradecer na sua oração e agradecer por todas as bênçãos que você já recebeu. Gratidão é memória, gratidão é passado, é voltar ao passado e reconhecer aquilo que Deus fez por você. Então agradeça, principalmente pelo sacrifício da cruz, por você ter existido. Agradeça pela sua família, agradeça pelo pão de cada dia, agradeça pelas portas que se abriram, pela igreja, pelo casamento, pelos filhos. Tudo que você tiver de agradecer, agradeça a Deus, porque esse é um momento só seu e Deus. A diferença entre louvor e gratidão é que o louvor é uma adoração pelos atributos de Deus, por aquilo que Ele é. Gratidão é adoração pelo que Ele fez. É importante ter essa distinção porque na poesia hebraica, nos salmos do Antigo Testamento, nós vemos isso. Então, o segundo elemento da oração é a gratidão. Agora, o terceiro elemento indispensável na sua oração em secreto é a confissão. Confissão é um reconhecimento de culpa e pedido de perdão por um pecado que você já fez. Não podemos chegar diante de Deus na nossa oração em particular e não pedir perdão para Ele. Não podemos fazer isso, porque o perdão é um reconhecimento que estamos errados. E como é que você faz quando você quer falar com alguém, está precisando dos favores de alguém e você não está bem com essa pessoa? Você primeiramente pede as suas desculpas. Para Deus você pede perdão. E o que é perdão de pecados? Perdão de pecados, na verdade, é um perdão de dívidas. Pecado é uma dívida impagável que se contrai com Deus. E essa foi uma das coisas que Jesus ensinou aos discípulos na oração do Pai Nosso. Ele disse assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso quer dizer, em outras palavras, que pecado é dívida. E uma dívida que você não pode pagar. Como você não pode pagar, você solicita o perdão dessa dívida. Já ouviu falar no mercado financeiro de perdão de dívidas? É quando uma instituição desconsidera uma dívida antiga de um cliente. Assim é em relação a Deus. Pelo sacrifício de Jesus, nós nos apossamos do sacrifício de Jesus na hora da nossa oração e solicitamos a Deus que perdoe o nosso débito, que não considere mais o nosso débito. Agora, uma coisa que me chama muita atenção é que muitas pessoas pedem perdão para Deus todos os dias, mas essas pessoas não querem perdoar as outras pessoas. Como é que você vai pedir perdão para Deus e não perdoa quem te ofendeu? A oração do Pai Nosso é bem clara: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Tem muitas pessoas que estão assim, querendo ser perdoadas por Deus, mas não querem perdoar, não conseguem perdoar. Então faz o seguinte: primeiro perdoe. Primeiro vamos perdoar quem nos ofendeu, aí sim Deus vai nos perdoar. Porque se você não perdoar o teu amigo, se você não perdoar quem te ofendeu, quem te magoou, Deus também não vai te perdoar. Porque para Ele te perdoar, precisa que você perdoe a pessoa que te ofendeu, que te feriu. Agora, sobre confissão de pecados, uma coisa que você não pode fazer na sua oração para ganhar tempo: não fique pedindo perdão para Deus de pecados que você já confessou e Deus já te perdoou.
Pessoas que têm problema de ansiedade ou têm problema de toque religioso, elas ficam na dúvida, será que Deus me perdoou? Então elas ficam pedindo perdão várias vezes pelos mesmos pecados que ela já confessou. Não precisa. Os pecados que você já confessou e se arrependeu já foram perdoados. Para Deus essa dívida não existe mais e não adianta você pedir perdão porque essa dívida não existe mais. Outra coisa, se você pecar na rua, querido, não espere chegar em casa para você pedir perdão para Deus. E se você morrer no meio do caminho, como é que fica a tua situação? Peça perdão para Deus lá onde você estiver. Não precisa nem abrir a boca para você pedir perdão para Deus. Deus lê o teu pensamento, Deus lê o que se passa no teu coração, na tua cabeça. E se lá onde você estiver, você cometeu algum pecado, de repente você, jovem que me assiste, de repente passou na rua e viu uma mulher muito bonita e desejou. Ora, não espere chegar em casa para pedir perdão. Peça perdão na rua mesmo, lá onde você estiver. Deus ele não está restrito a lugar. Agora, se você quiser em casa, no seu momento de comunhão com Deus mais íntimo, abrir o seu coração e confessar o seu pecado, faça o seguinte: confesse detalhadamente qual é o seu pecado e como foi que ele aconteceu. Às vezes a gente quer generalizar o perdão de pecados. Senhor, perdoa todos os pecados que eu cometi durante o dia de hoje. Não fica muito legal assim. Sabe o que eu sugiro você fazer? Detalhe o seu pecado. Senhor, eu passei ali no caminho, vi uma pessoa, senti raiva daquela pessoa. Detalhe o pecado. Senhor, me perdoa por isso. Senhor, eu fui ali, desejei uma mulher. É errado isso. Me perdoa, eu desejei. Eu imaginei coisas com aquela pessoa. Me perdoa. Detalhe o seu pecado. Ou então, Senhor, eu estou com uma mágoa de alguém. O meu desejo, o desejo do meu coração é esganar aquela pessoa. Me perdoa. Detalhe o seu pecado para Deus. Agora, quando você detalhar o seu pecado para Deus, você vai sentir uma coisa: vergonha. Sabe por que a gente não gosta de detalhar o nosso pecado para Deus? Porque a gente tem vergonha dele. E é essa a lógica de contar tudo para Deus. É para fazer com que a gente sinta vergonha do nosso pecado, nojo do nosso pecado. Agora, assim como existe oração só para cura, oração fúnebre, oração só para milagre, você também pode fazer a sua oração só de confissão. Na minha adolescência eu fazia muito isso. Quando eu estava diante de Deus, fazia algum pecado que Deus não se agradava, o que eu fazia era confessar diante de Deus. Eu não queria saber de outra coisa, eu não pedia mais nada, nem por mim nem por ninguém. Eu só queria perdão e passava vários minutos de joelho diante de Deus, me confessando e pedindo perdão, lamentando pelo pecado cometido. O Salmo 51 é um salmo de confissão e ali a tônica daquele salmo, do começo ao fim, é confissão de pecados. Você pode também fazer isso. Então confesse, se arrependa e abandone o pecado que Deus vai te perdoar. Agora, o quarto elemento da sua oração é a petição. Essa é a parte talvez a mais demorada das nossas orações, porque, fala a verdade, a gente tem tanta coisa para pedir para Deus além de perdão. É a parte muito demorada. E o que é petição? Petição é quando você pede a Deus por você, para que Ele resolva os teus problemas, para que Ele abra uma porta para você, para que Ele abra uma porta de emprego, para que Ele te esclareça, para que Ele te dê luz em alguma decisão que você quer tomar. Essa é a petição. E uma coisa que você precisa saber, respondendo a pergunta do início do vídeo, não comece a sua oração logo pedindo para Deus. Comece primeiramente louvando, depois agradeça e depois é que você vai pedir. Tem pessoas que já começam uma oração com uma lista de pedidos para Deus. Não é assim. Agora eu tenho algumas coisas a falar sobre a petição, que eu vejo muita gente cometendo equívocos na hora que vai orar. Primeiro equívoco que muita gente comete na hora de pedir alguma coisa para Deus. A ordem de Deus é para você pedir, não é para você dar ordens para Ele. A ordem de Deus é para você pedir alguma coisa e não determinar. Tem pessoas que quando vão pedir alguma coisa para Deus, determinam. Eu determino a minha vitória, eu determino essa cura. Nós não temos poder para determinar nada no mundo espiritual. A única palavra que tem poder para fazer criar tudo do nada, para determinar, para abrir portas, é a palavra de Deus. Não queira determinar as coisas. Pessoas que ficam determinando vitória, determinando portas abertas. A nossa condição diante do Senhor é de pedir, e pedir com respeito, amor e consideração ao nosso Pai, que é o Senhor. Outra coisa, não coloque Deus numa saia justa, não queira imprensar Deus na parede. Há pessoas que dentro do seu desespero, como Jó fez isso, acabam desesperadas pressionando Deus. Tem momentos que a gente fica assim,
quer uma resposta de Deus a qualquer custo, quer que Deus resolva a nossa situação porque está insuportável, e a gente coloca Deus numa saia justa, pressiona. Se a gente tem pessoas que, se pudessem pegar Deus, colocava ele na parede, atrás de respostas, atrás de bênção. Não é assim. A petição é um pedido respeitoso. Você não está pedindo para qualquer pessoa, você está pedindo para o teu Pai, que é o teu Deus. Uma outra coisa que você precisa saber quando você for fazer algum pedido para Deus: tem pedidos que Deus vai atender, tem pedidos que Deus vai demorar a atender, e tem pedidos que Deus nunca vai te atender. Até porque Deus não é obrigado a nos dar nada. A gente acha que fazendo alguma coisa para Deus, ofertando, evangelizando, servindo a igreja, a gente acha que por isso nós merecemos alguma coisa de Deus. Não é bem assim. Tudo que nós recebemos é por graça. Nada que você recebe é porque você merece alguma coisa, é pela graça de Deus. A oferta que você dá não é para em troca receber alguma bênção. Deus abençoa porque Ele é bom. Sabe o que eu e você merecemos? Nós merecemos a condenação, mas Jesus não nos tratou de acordo como nós merecíamos. A isto nós damos o nome de misericórdia. É quando Deus não nos recompensa como nós merecemos. Então, seja respeitoso diante de Deus e entenda que nem sempre as tuas orações serão respondidas como você quer, no tempo que você quer, e tem oração que nem vai ter resposta. Por exemplo, a oração lá da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus morreu e a oração não foi respondida. Então entenda isso, nem sempre as tuas orações serão respondidas. Sabe por quê? Tem coisa que você pede para Deus e que Deus olha assim para você e diz: se eu te der isso aí, tu vai te acabar todinho. E é verdade. Tem bênçãos que, se Deus te der, você vai se ferrar todo. E Deus, como Pai que conhece o futuro, Ele não vai te dar tudo que você pede, porque Ele te dá e você se acabar, e você se desviar, e você ferir alguém, e você se tornar orgulhoso. Então entenda, quando Deus diz não às tuas petições, Ele ainda assim tem razão. Uma outra atitude que você não deve cometer na hora da sua petição: não queira mudar a ideia de Deus. Tem pessoas que oram querendo mudar a vontade de Deus, mudar a ideia de Deus. Deus não é influenciável. Deus não influencia pelas nossas orações. Somos nós que somos influenciados quando oramos com Ele. A pessoa que muda quando está orando não é a pessoa de Deus, é a nossa pessoa. O caráter que muda não é o de Deus, é o nosso quando nós estamos orando. Então, não pense que a sua oração vai mudar a vontade de Deus, vai mudar as ideias de Deus. Não, Deus vai continuar com a sua vontade imutável. Agora, a nossa vontade, a sua vontade, ela pode mudar se você todos os dias entregar as suas vontades e submetê-las à vontade de Deus. Agora, o quinto e último elemento que você deve obrigatoriamente acrescentar à sua oração é a intercessão. E o que é intercessão? Intercessão é quando você pede a Deus por outra pessoa. Qual é a diferença entre petição e intercessão? Petição é quando você pede para você. Intercessão é quando você pede para outra pessoa. Na petição, você entra na sala do trono de Deus e pede por você. Na intercessão, você entra na sala do trono de Deus, esquece de você e passa a apresentar os problemas de outra pessoa. É por isso que o ministério da intercessão é um dos mais lindos que existe. Primeiro, porque ele não precisa de holofote. Você lá dentro do seu quarto pode interceder por pessoas que ninguém imagina que você esteja intercedendo. Não precisa de holofotes, é tudo em secreto. O ministério da intercessão tem uma outra característica espetacular. É um choque no seu egoísmo. Você tem problemas com o egoísmo? Você tem problemas em pensar só em você? Experimente orar todos os dias intercedendo por alguém. Sabe por quê? Quando você intercede por alguém, você esquece de você e lembra de alguém que está próximo de você precisando talvez mais do que você. Você esquece os teus problemas e lembra e apresenta os problemas de uma outra pessoa diante de Deus. Isso aqui é muito lindo, gente. O ministério da intercessão. Sabe por que o ministério da intercessão é lindo e espetacular? Porque é o amor demonstrado através de oração. Muitas pessoas demonstram amor por meio de carinho, por meio de um presente, por meio de um abraço. Mas há pessoas que não dão carinho, que não dão abraço,
abraço, mas demonstram o amor por meio da intercessão. Quando você ora por alguém, você está demonstrando o amor em prática. Você está dizendo para Deus: eu amo tanto esse irmão, eu amo tanto essa pessoa, que eu quero que Deus faça alguma coisa por ela. E agora eu quero direcionar essa mensagem para você que de repente não consegue amar alguém que te feriu, que te machucou, alguém que te ofendeu, que falou mal de você, e você não quer ver essa pessoa nem pintada de ouro. Sabe como é que uma das maneiras que você vai encontrar para amar essa pessoa? Intercedendo por ela. Interceda por ela todos os dias, e aqui está a grande diferença do Evangelho. É que o Evangelho nos ensina a orar, inclusive pelos nossos inimigos. E se você não consegue de outro jeito amar alguém, ore por essa pessoa, porque enquanto você ora, Deus vai moldando o teu caráter. Deus cura a tua mágoa. Enquanto você ora por alguém, Deus começa a te ensinar a amar. Não tem outro segredo. O segredo é esse, é partir para a intercessão. E aqui está mais uma beleza do ministério da intercessão. É que enquanto você ora por alguém, Deus levanta alguém para orar por você. Enquanto você se dobra diante de Deus para interceder pela vida de alguém, Deus levanta pessoas que você nem conhece para orar pela sua vida. Então você quer que tenha intercessores diante de Deus por você? Seja um intercessor também. Seja um intercessor. Eu quero falar uma palavra que eu quero que você tome posse dessa palavra por fé. De repente você diga que ninguém ora por você, que ninguém está interessado no seu problema. Saiba de uma coisa: se você está orando pela vida de alguém, nesse momento Deus está levantando alguém para orar por você. Pessoas que você nem conhece, pessoas que você nunca viu, Deus está levantando, Deus levanta para orar pela sua vida. E acredite nisso aqui, tem bênçãos que você vai receber não por causa das tuas orações, mas por causa da oração de alguém que intercedeu por você, e talvez você nem saiba quem seja essa pessoa. Então, ore mais por alguém, interceda mais por alguém. Enquanto você intercede por alguém, tem alguém intercedendo por você. Essa é a beleza do ministério da intercessão, que eu me empolgo quando eu falo de intercessão. Eu não quero que você seja alguém que só faça oração egoísta, que só pense em você. Tem pessoas assim que só pede para si, passam 50 minutos, 20 minutos só pedindo para ela, e passam 2 minutos para interceder por alguém. Não pode ser assim. O tempo de oração, o tempo de petição e intercessão deve ser equilibrado. Nunca peça só por você, peça por alguém também. Isso é amor. Isso é uma maneira de você dar um choque no seu egoísmo. Há pessoas que são egoístas e nem sabem. E uma das maneiras de se discernir se alguém é egoísta ou não é se ela só ora por si mesma. E para responder à pergunta que eu fiz no início do vídeo, como faz para orar por mais tempo? Há pessoas que não conseguem passar mais de 5 minutos. Há pessoas que têm certa dificuldade, estão caminhando na fé e não oram por mais de 1 minuto, não sabem nem como chegar diante de Deus. Esse vídeo aqui foi esclarecedor, porque se você não sabia como orar, você vai agora organizar as suas orações e vai orar por mais tempo. Como é que faz para você passar meia hora de oração? Você não quer ficar mais meia hora de oração, você quer ficar 1 hora de oração. Aprenda esses detalhes que eu vou falar para você. Primeiro, inclua esses 5 elementos na sua oração. Quando você for orar, comece louvando, depois agradeça, peça perdão, peça por você, interceda por alguém. Quando você incluir esses 5 elementos na sua oração, você vai ter muito mais tempo para orar. Outra coisa que eu já falei, detalhe o seu pecado. Ao invés de você ficar só generalizando o seu pecado, pedindo perdão de maneira generalizada, detalhe o seu pecado, porque aí você vai estar mais tempo diante de Deus. E por falar em detalhar, outra coisa que você pode fazer para aumentar a sua oração, detalhe o seu pedido diante de Deus e detalhe o pedido de alguém diante de Deus, detalhe a sua intercessão. Sabe o que acontece com quase todos nós? É que quando a gente vai orar por alguém, a gente só ora assim: Senhor, abençoa fulano de tal, abençoa fulano de tal, abençoa irmão tal, abençoa aquela irmã. Essa oração é muito generalizada. Detalhe a sua intercessão. Que tipo de bênção
bênção você quer que Deus abençoe aquela pessoa? Qual é a bênção? Se você sabe o problema de alguém que você está orando, detalhe aquele problema, diga para Deus qual é a bênção que você quer. Ah, Senhor, aquela irmã ali, ela está com um problema na família, resolve, ajuda ela a resolver, dá luz, abre portas. Aí se for uma doença, diga para Deus que doença é, diga para Deus quais são os procedimentos que o paciente já tomou, que o irmão já fez, quais são os remédios que ele já tomou, quais são os procedimentos cirúrgicos, sei lá, ore pelo médico dessa pessoa, apresente os remédios que essa pessoa está tomando para que faça efeito, para que Deus abra a porta. O certo é que você precisa detalhar o que você quer para Deus abençoar. E a partir de hoje, nunca mais, você, para se quiser orar mais, nunca mais você faça oração genérica. Senhor, abençoa fulano, abençoa fulano. Detalhe qual é a bênção que você quer para essa pessoa. Quando você fizer isso, passar a fazer isso, você vai passar tanto tempo de comunhão com Deus que a hora já não vai mais interessar. Você vai passar tempos e tempos em comunhão com Deus e vai ser um momento gostoso de intimidade com Ele. Eu espero que eu tenha sido muito claro na explanação desse assunto sobre teologia da oração. Espero que Deus te abençoe bastante no sentido de te ajudar a orar mais e melhor, a orar por mais pessoas e melhor aproveitar o teu tempo em comunhão com Deus. Se você tem dúvidas ainda, deixa aí nos comentários que eu posso responder num vídeo futuro. E se esse vídeo abençoou você, você conhece alguém que precisa melhorar na oração, ou se esse vídeo ajudou você a orar melhor, faz o seguinte, seja um missionário junto comigo, compartilhe esse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha e a gente se encontra na próxima quarta-feira aqui no nosso canal no YouTube a partir das 19 horas. Me segue no Instagram, que lá também eu abençoo a sua vida em nome de Jesus.